todos reunidos no mesmo lugar. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda ao capítulo de número 14 de Atos dos Apóstolos. Hoje nós estamos então na metade desse livro. Hoje nós cumprimos, a metade da nossa leitura, a metade do nosso plano de leitura. Estamos caminhando e hoje nós vamos caminhar junto para ver e entender como se deu, essa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O capítulo 14 vai relatar ainda acerca da viagem, da primeira viagem missionária de Paulo juntamente com Barnabé. Capítulo de número 13 nós encerramos dizendo que o apóstolo foi então a cidade cheio do Espírito de Deus, cheio de alegria, apesar do que aconteceu. Ele parte em direção a Icônio. E então agora ele chega na cidade de Icônio. O versículo de número 1 do capítulo 14 vai iniciar relatando que Paulo e Barnabé estão em Icônio, estão pregando nas sinagogas também. Eles também adentram nas sinagogas, também pregam a mensagem do Senhor Jesus nessa cidade. E pessoas, gentios, também vão se converter a esse evangelho que Paulo prega, a essa palavra poderosa que penetra no coração dos ouvintes. O versículo número 2 vai dizer assim: alguns dos judeus que não creram, porém incitavam os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros tomaram partido dos apóstolos. Então, o que vai acontecer ali é que os ouvintes, eles vão crer, alguns vão crer na palavra que Paulo prega, mas outros, eles vão estar contrários àquilo que Paulo está falando, e eles vão tentar incitar a multidão, para que eles não deem crédito àquilo que está sendo pregado pelo apóstolo. Mas, embora isso tenha acontecido, por enquanto isso não afeta, a vida deles ali na cidade. Então, Lucas escreve que eles permanecem ali por bastante tempo, pregando e ensinando, até que o número, de pessoas vai crescendo tanto o número de pessoas que creem, convertidos, quanto o número de pessoas que se formam, contrárias àquilo que Paulo está pregando. Um grupo maior vai sendo formado, e agora Lucas escreve que ali se fez dois grupos, dois grupos de pessoas, um que era a favor, que tomou partido dos apóstolos, e outro que era contra eles, que era contra a mensagem que eles pregavam. Com isso o povo acusou, com isso o povo tentou atacá-los e também apedrejá-los. E quando eles viram, então, apesar de permanecer tempo na cidade de Icônio, fazer discípulos, muitos discípulos ali, quando eles perceberam que a vida deles estava em risco, então Lucas escreve que eles precisam, saíram da cidade de Icônio e agora eles vão em direção a Listra e a Derbe também. Eles vão chegar na cidade de Listra. Listra é uma cidade, é a cidade de Timóteo, Listra é a cidade em que Timóteo reside. E eles vão chegar nessa cidade, e ao chegar nessa cidade, eles vão se deparar com um aleijado. Eles vão se deparar com um aleijado que tem um problema, desde o seu nascimento. Paulo vai olhar bem dentro dos olhos desse aleijado, vai ver que o coração dele tem fé, que ele tem fé para receber a cura, e vai dar uma ordem a ele: levanta-te, Paulo vai dizer a ele. Paulo vai dizer ali no versículo de número 10, vendo que ele tinha fé,
Vendo que aquele homem tinha fé, Paulo dá uma ordem: levanta-te, é o que Paulo diz. E quando Paulo dá esta ordem a ele, o homem se levanta de um salto e começa a andar, e o milagre é manifesto, né, na vida desse homem através da vida de Paulo, né? Deus manifesta a sua graça e a sua misericórdia na vida desse aleijado através da vida de Paulo. Dado o milagre, né? Milagre realizado, a cidade entra num alvoroço. Essa cidade é uma cidade bastante pagã, que vive em meio à superstição. Conta-se ali uma lenda, eles creem numa lenda em que certo dia Zeus e Hermes, ou Júpiter e Mercúrio, né, deuses daquele lugar, eles se fizeram homens e chegaram à cidade, e a cidade não os recebeu, e a cidade não tendo hospitalidade com eles, né, não os recebendo, por conta disso, eles destruíram todas as casas e todas as cidades, exceto a vida de duas pessoas, um casal que os recebeu no seu lar, que foi hospitaleiro com esses deuses, né? Então agora, diante do milagre que Paulo e Barnabé realizam, eles vão lembrar dessa lenda que eles conhecem. E eles vão então tratar Paulo e Barnabé como se fossem esses deuses, né? Como se fossem agora novamente Zeus e Hermes, ou Júpiter e Mercúrio, visitando eles novamente. E eles não querem cometer o mesmo erro que conta a lenda que eles conhecem, que outrora aquele povo que morreu, né? Eles cometeram de não receber os deuses muito bem, né? De não serem hospitaleiros com os deuses. Então eles começam a tratar Paulo e Barnabé como deuses, como Júpiter e Mercúrio. Vão dizer que Barnabé é Júpiter e Paulo é Mercúrio, porque Barnabé está acompanhando, né? E Júpiter seria o rei dos deuses, e Paulo, então, como ele ministra a palavra, eles vão dizer, comparar ele a Mercúrio, que é o rei, né? O deus da palavra. Então, eles vão agora dizer, na sua linguagem, no seu dialeto, quando eles conversavam com Paulo e Barnabé, eles falavam em grego. Mas agora eles estão falando entre si, dizendo que eles são novamente a oportunidade de receber esses deuses entre eles, né? Que esses deuses se fizeram novamente homem e estão visitando a cidade novamente. Então agora eles falam, Lucas escreve que eles falam entre si na linguagem deles. Por conta disso, como eles falam no dialeto deles, na linguagem deles entre si, Paulo e Barnabé custam a entender o que está acontecendo, por que eles estão sendo assim tão aclamados, por que eles estão colocando flores no pescoço deles, por que eles são tratados daquele jeito, eles vão custar a entender. Mas quando eles entendem, Lucas escreve, mas quando eles entendem o que está acontecendo, logo eles rasgam as suas vestes, Lucas escreve. Quando eles conseguem entender o que está acontecendo ali, que eles estão sendo comparados a deuses, né? A Júpiter e a Mercúrio, eles rasgam as suas vestes, porque isso era um costume judeu, né? Que demonstrava o sofrimento, que demonstrava a indignação diante de algo que estava acontecendo, diante da blasfêmia, diante de algo que eles consideravam, né? Impróprio. Então eles rasgam as suas vestes, Paulo e Barnabé rasgam as suas vestes, mostrando indignação com este povo diante do que eles estão fazendo. E eles, então, Paulo vai começar mais uma vez a ministrar, a falar com autoridade acerca da palavra do Senhor. Lá no livro de Números, capítulo 14, versículo 6, nós vamos ver este mesmo costume acontecendo quando Josué e Caleb também se indignam com o povo que foi liberto, né? A narrativa vai dizer que o povo do Senhor, aquele que andava pelo deserto, eles querem voltar para o Egito. E quando Caleb e Josué ouvem o povo dizer que eles querem
Depois do milagre manifesto, depois de tudo que Deus tem realizado, eles querem voltar para a escravidão do Egito, eles também se indignam e eles rasgam as suas vestes. Então isso era um costume dos judeus, né? Rasgar as suas vestes. No Novo Testamento também vamos ver ali em Mateus 26 e 65 também essa atitude. Então nós vamos ver em várias passagens, 2 Samuel também, vamos ver em várias passagens, porque isso era um costume. Paulo e Barnabé rasgam as suas vestes e logo Paulo começa a pregar para eles a respeito de Deus, né? Do Deus que eles não conhecem, porque os gregos não conhecem as escrituras, eles não conhecem a palavra. Então Paulo começa agora a pregar esta palavra. Paulo e Barnabé estão ali diante de uma situação, né, que está fazendo com que eles sejam comparados a deuses, e eles vão apresentar o verdadeiro Deus que eles não conhecem, que essa cidade não conhece, que Listra e os gregos ali reunidos não conhecem. Eles vão falar no versículo de número 15, continuando: amigos, por que vocês estão fazendo isto? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as novas para que abandonem estas coisas sem valor, que seria aquela situação que eles estão fazendo ali, a comparativa deles como deuses. Voltem-se para o Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Então ele vai apresentar o verdadeiro Deus, né, para aquela cidade, para aqueles homens e aquelas mulheres que estão ali crendo, né, num paganismo, crendo numa superstição, na verdade idolatrando deuses humanos. E o que Paulo vai fazer é pregar para que eles conheçam o Deus verdadeiro. Mas, né, diante de tudo que está acontecendo, diante do alvoroço que ali está, da multidão que ali está, né, querendo ovacionar eles, querendo recebê-los como deuses mesmo, eles estão decididos. Então, apesar de todas as palavras que Paulo fala, apesar de Paulo e Barnabé pregarem para eles ali, eles têm dificuldade, Lucas escreve, de impedir que o povo ofereça o sacrifício, de impedir que o povo continue idolatrando eles ali, acreditando que eles são deuses, né? Por conta do milagre que eles realizaram. E então os judeus, vão chegar judeus da cidade de Antioquia, naquela cidade, e então vai se formar ali, vão ficar no meio da multidão. Lucas escreve no versículo 19 que aquele povo, então, como Paulo e Barnabé, eles não aceitam ser, né, ovacionados, ser adorados, receber os sacrifícios, e Paulo, então, ele vai ser apedrejado novamente, né? Na cidade de Listra, ele é mais uma vez apedrejado, e por conta deles olharem para Paulo e acharem que ele está morto, né? Olhando ele por acharem que ele está morto, eles vão arrastar o apóstolo para fora da cidade. Eles vão arrastar ele, então, inconsciente para fora da cidade. Não se sabe se ele estava morto mesmo, né? E o milagre foi manifesto, né, no versículo seguinte, mas o que Lucas escreve é que ele foi dado como morto, né? Que ele foi visto ali como morto. Mas logo em seguida, Lucas vai escrever no versículo 20 que depois que ele é arrastado para fora da cidade, quando os discípulos, quando as pessoas que creem, né? Quando as pessoas que acreditam no milagre, na palavra do Senhor, rodeiam, né, Paulo, o corpo de Paulo ali no chão, Lucas escreve que ele se levanta novamente, que ele se levanta, se põe de pé, e então, né, diante desse ocorrido, no dia seguinte, ele vai partir juntamente com seu companheiro de viagem, Barnabé, agora rumo à cidade de Derbe. Derbe agora é a cidade de Gaio, também, né, um discípulo de Paulo. Então eles vão partir para esta cidade de Derbe para continuar a obra do Senhor, né? Nenhum apedrejamento, nenhuma acusação, nenhuma comparação, né,
com deuses vai impedir eles de continuar a obra que Jesus confiou à vida deles. Então eles vão partir para a cidade de Derbe. E lá na cidade de Derbes, eles também vão fazer muitos discípulos, vão continuar a pregação, mas é na cidade de Derbe que essa viagem missionária então se encerra. É nessa cidade onde eles vão fazer discípulos também, vão pregar a palavra, é nessa cidade que a viagem se encerra. A partir da cidade de Derbe, eles começam a retornar. A Bíblia, né, vai dizer, Lucas escreve no capítulo 14, versículo de número 21, que eles começam a retornar agora, passando novamente pela cidade que outrora eles passaram, né, onde eles fizeram já discípulos. E Lucas escreve que eles então vão a estas cidades, como Antioquia, né? Eles vão partir de volta a Icônio, de volta a Listra, eles vão voltando agora, né? Até chegarem ao ponto de partida, eles vão voltar porque existem pessoas lá que precisam ser fortalecidas. Os seus discípulos, as pessoas que ouviram a palavra, que foram ganhas pela mensagem desses apóstolos, elas precisam agora ser fortalecidas por eles. Então eles passam novamente nessa cidade para dar uma palavra de ânimo, para novamente fortalecer o ensino na vida delas. Eles vão ficar algum tempo com eles nessa cidade, e em cada cidade que eles passam, então Lucas escreve que eles escolhem presbíteros, né? Eles vão escolher então um líder para essa igreja que se formou através da mensagem deles. Eles não vão deixar esse povo assim, sem alguém para os direcionar, sem alguém para os comandar. Então eles vão levantar presbíteros nessas cidades, homens de Deus que fiquem responsáveis pelo ensinamento, pelo cuidado, pela direção de oração dessas almas que eles ganharam para o Senhor Jesus, porque não é somente ir, né, e fazer discípulo, a gente precisa ajudar esses discípulos até que eles consigam andar com os seus próprios pés, até que a sua fé esteja realmente firmada, né? Como Paulo, ele mesmo ensinava os coríntios que no início ele os tratava com leite, né? Então a gente precisa cuidar, tratar com leite enquanto eles estão engatinhando, mas quando eles aprenderem a andar, então eles já vão ser conhecedores, né? E não é o pouco que vai conseguir atingir e abalar a fé. Então é isso que Paulo faz. Ele tem o cuidado de levantar pastores, né? Presbíteros, homens que fiquem responsáveis por esses discípulos que o Senhor os deu nessas cidades. Eles então vão encorajar esse povo, né, a permanecer na fé, vai dar uma palavra de coragem, de ânimo, e vão os deixar na responsabilidade desses presbíteros, né? Então eles voltam, versículo 26, depois disso feito, depois do cuidado, né, da palavra de ensino, do encorajamento, depois de deixar alguém ali responsável por eles, depois de ter esse cuidado com a igreja, eles vão retornar a Antioquia, né? Vão pegar o navio de volta à cidade de Antioquia, que foi a cidade da onde eles partiram, onde a igreja, né, os abençoou, onde a igreja impôs as mãos sobre eles e os comissionaram a essa missão. Eles retornam a Antioquia, né, como que a missão concluída, né? A missão então encerrada, a missão dada pelo Senhor Jesus, né? E abençoada por aquela igreja. Então eles vão retornar lá, vão contar para a igreja tudo que passaram, vão contar para a igreja tudo que Deus fez, né? Vão acrescentar a fé daquela igreja, né? Vão contar tudo que aconteceu diante da confiança que a igreja colocou neles para fazer essa viagem, né? Os abençoando. Eles vão dividir com a igreja, então, para que a igreja acrescente a sua fé, para que a igreja permaneça orando por eles. Eles vão contar a esse povo, né, a respeito da fé dos gentios, a respeito da fé desse povo que eles ganharam, e vão permanecer com eles ali
durante muito tempo, vão permanecer ali em Antioquia durante um período de tempo, né? Para que eles também sejam cuidados, para que eles também sejam ensinados e encorajados, né? Com a palavra que eles têm para dividir, com a palavra que Paulo e Barnabé, né? Com o exemplo, com a experiência que Paulo e Barnabé têm para dividir com aquela igreja. Então aqui se encerra a primeira viagem missionária de Paulo e ele relata, né? Aqui nós vimos todo o seu sofrimento, toda as pelejas, né, que ele passou no decorrer do caminho, mas toda a fé, né, e toda a certeza de que Deus é responsável por aquilo que o chamou para fazer. Que o Senhor te abençoe, eu te espero para a gente continuar essa leitura, né, para a gente continuar esse plano e para a gente continuar entendendo, né, nosso chamado e continuar ouvindo a voz de Deus falar conosco. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza